primeira metade de março de 2020, o presidente do Brasil foi recebido nos Estados Unidos. Foi durante essa visita que ele minimizou o impacto do novo coronavírus. Bolsonaro chegou a sugerir que haveria interesses econômicos por trás do medo causado pelo novo vírus. Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus, certo? Então, talvez esteja sendo potencializado até por questões econômicas, tá? Mas acredito que o Brasil não é que vai dar certo, já deu certo. Deu certo. A visita de um presidente brasileiro valeria pouco mais do que uma notinha nos noticiários dos Estados Unidos. Só que dessa vez foi um pouco diferente. Primeiro veio a confirmação de que um membro da comitiva de Bolsonaro tinha contraído o vírus. Depois disso, especulou-se que o próprio Bolsonaro também teria sido infectado. Como quase sempre acontece no governo de Bolsonaro, as informações vieram desencontradas. Eduardo, o filho do presidente, teria confirmado que o pai tinha sim contraído a doença. A Fox News divulgou a notícia, citando Eduardo como fonte. Depois, numa entrevista para a mesma emissora, ele foi lá e negou tudo. So, Eduardo, what exactly happened? Did your father first get tested and test positive? I don't have this information. The information that I have is the results that just came up, telling that he's negative for coronavirus. I never listened that it was positive in a first exam. This is something that I don't know, but everything's good now. Is your father, President Bolsonaro, is he showing any symptoms? Is he ill? No. Talvez Eduardo tenha jogado uma casca de banana só para fazer a imprensa tropeçar e depois acusá-la de ser descuidada e de espalhar mentiras. Acusações que de fato ele fez. É estranho, no entanto, que a única vítima tenha sido a Fox News, emissora que dá sustentação midiática à tal da nova direita, da qual Bolsonaro faz parte. O fato é que o clã Bolsonaro conseguiu distrair a imprensa dos Estados Unidos, ou pelo menos um pedacinho dela, num momento muito movimentado em que os jornalistas têm assuntos bem mais importantes na pauta. Não falei com ninguém da Fox falando que meu pai teria testado positivo para coronavírus, perfeito? Isso aí tudo é pura invenção, né? Quem está apostando em alguma fonte, apostou numa fonte furada, tá? Porque eu nunca falei nada disso. Só dá para deixar bem claro, já tuitei, retuitei e já eu vou abrir uma live no Facebook para falar um pouquinho disso e também de algumas das fake news que rolaram hoje na imprensa, beleza? Um abraço, fica com Deus. No Brasil, as informações também são conflitantes. A gente sabe que em algum momento o Planalto mentiu, só não sabe em qual. Esse aí é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, ou então CDC na sigla em inglês. Essa aqui é a estrutura pública da qual os Estados Unidos dispõem para mobilizar e organizar a população em casos de epidemias graves. No dia 6 de março, quando o presidente Trump veio visitar essas instalações, manifestantes já o aguardavam na porta. Essas pessoas vieram até aqui por entender que nem o CDC e nem o governo dos Estados Unidos estavam levando a sério a ameaça do novo coronavírus. Foi nessa visita que o presidente dos Estados Unidos anunciou um incremento de 8 bilhões de dólares no orçamento da saúde. Era a primeira resposta do país à pandemia. Só que ainda parecia insuficiente, porque o conceito de sistema público de saúde, esse conceito aí é virtualmente inexistente nos Estados Unidos. O governo começa a ser pressionado para subsidiar a prevenção, os testes e também os tratamentos, porque uma pandemia é uma ameaça coletiva. Se for cada um por si, aí o vírus vence. Esse é o Dr. Robert Redfield,
o chefão do CDC, a estrutura que a gente acabou de mencionar aqui. A legislação dos Estados Unidos concede a esse homem um poder imenso num momento como esse. Diante de uma emergência de saúde pública, o diretor do CDC pode, com uma única canetada, determinar que o governo pague pelos diagnósticos e até pelos tratamentos dos pacientes em quarentena. Já essa aí é a Katie Porter, uma parlamentar pelo Partido Democrata. Ela quer saber se o Dr. Redfield está disposto a usar o poder que ele tem. Só que antes, ela precisa mostrar uns números para ele. Ela anota num quadro o preço dos procedimentos pelos quais um paciente de coronavírus tem que passar. E aí, ela chega a uma conclusão meio previsível nos Estados Unidos. Isolation can add up for one family already $4,000. And fear of these costs are going to keep people from being tested, from getting the care they need, and from keeping their communities safe. We live in a world where 40% of Americans cannot even afford a $400 unexpected expense. We live in a world where 33% of Americans put off medical treatment last year. And we have a $1,331 expense, conservatively, just for testing for the coronavirus. Aqui a Kate expõe um problema que não tem a ver apenas com a pandemia em questão. Ela expõe uma das razões pelas quais a saúde deve ser pública e universal. Não dá para deixar nas mãos do mercado a decisão sobre quem faz e quem não faz o teste, sobre quem pode e quem não pode entrar em quarentena. É absolutamente necessário que o poder público controle a situação. Dr. Redfield, do you want to know who has the coronavirus and who doesn't? Yes. Not just rich people, but everybody who might have the virus? All of America. Dr. Redfield, are you familiar with 42 CFR 71.30, excuse me? 42 CFR 71.30. The Code of Federal Regulations that applies to the CDC. 42 CFR 71.30. I think if you could frame what it talks about, that would help me. Okay. I literally communicated to your office last night and received confirmation that I was going to be asking you about 42 CFR 71.30. This provides the director may authorize payment for the care and treatment of individuals subject to medical exam, quarantine, isolation, and conditional release. That I know about, and my office did tell me that. I just didn't know the numbers, ma'am. That's Congresswoman. Great, so you're familiar. Dr. Redfield, will you commit to the CDC right now using that existing authority to pay for diagnostic testing free to every American regardless of insurance? Well, I can say that we're going to do everything to make sure everybody can get the care they enough. need. Reclaiming my time. Dr. Redfield, you have the existing authority. Will you commit right now to using the authority that you have vested in you under law that provides in a public health emergency for testing, treatment, exam, isolation without cost? Yes or no? What I'm going to say is I'm going to review it in detail with No, CDC and the I'm reclaiming department. my time. Ela precisou fazer a pergunta mais uma boa meia dúzia de vezes, mas eventualmente ela conseguiu a resposta que ela queria. I think you're an excellent questioner, so my answer is yes. Excellent. Everybody in America hear that. You are eligible to go get tested for coronavirus and have that covered regardless of insurance. Please, if you believe you have the illness, follow precautions. Call first. Eu imagino que você conheça o Zizek. Esse é um dos filósofos mais celebrados desses tempos doidos. O fato dele se comunicar usando referências da cultura pop certamente ajuda. Recentemente, o Zizek soltou um texto e tanto sobre a pandemia. Ele usa o final de Kill Bill 2 para tentar nos fazer compreender o aspecto social da pandemia. Então, se você não quer ser infectado por spoilers, é melhor pausar o vídeo por aqui. Lá vai, hein? No final de Kill Bill 2, a protagonista aplica a técnica dos 5 pontos para explodir o coração. Quem toma esse golpe não sente nada, pelo menos não imediatamente. Só que se a pessoa golpeada der 5 passos, aí o coração dela explode e ela cai morta.
A pandemia presente é basicamente isso, segundo Zizek. É um golpe mortal na ordem social e econômica do mundo. De acordo com o filósofo, esse golpe só vai ser sentido dentro de algum tempo, mais ou menos como a técnica dos 5 pontos. Diz ele, a epidemia do coronavírus é uma espécie de técnica dos 5 pontos para explodir o coração de ataque ao sistema capitalista internacional. Um sinal de que não podemos seguir pelo mesmo caminho que viemos até agora, de que precisamos de uma mudança radical. No filme, o Bill, resoluto, dá os 5 passos e aí cai morto. Ele bem que poderia ter vivido mais uns 40 anos, quieto e sentado, só que é o que tudo indica, ele não queria uma vida assim. Da mesma forma, talvez o mundo também não queira uma ordem econômica e social que está caindo de podre. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Zadok. Muito obrigado, Zadok, por todo o apoio desde sempre. Beijo, valeu!